é só em 2025, né? Não é no ano que vem. Mas a gente precisa saber, e pelo visto vai ser desse jeito por hora, que as coisas mudam bastante, ainda mais em relação a calendário, se, por exemplo, o Fla e o Flu vão brigar por esse Mundial, é no meio do ano. E vai parar, não vai ser data FIFA, vai parar o calendário? Não. O que vão fazer com os jogos no meio do ano de Flamengo e Fluminense? Eles vão deixar um time B aqui? Ou vão levar um time B? O que vai ser priorizado? É um negócio delicado, hein, Flavinho? O pessoal sai fazendo campeonato e não pensa numa forma geral no calendário. O Guardiola comentou isso ontem, né? Ele até criticou, ele tentou ser político para não criticar, lógico, um campeonato da FIFA, mas você sai enchendo o calendário de campeonato, e aí você tem que ter 2, 3 times, né? Vai ter um mês aí de competição, um campeonato que acontece um ano antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, para ser um experimento para o Mundial, né? Para a Copa do Mundo do ano seguinte. Agora vai dar um nó no calendário, porque você falou, aqui não vai parar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não está numa reta final, que é meio de ano, mas os elencos vão ter que se desdobrar. Mas é uma curva chegando no topo, meio do ano, né? É um brasileiro ali chegando no segundo turno, é uma Libertadores entrando em oitavas, em quartas, é meio complicado, vamos ver. Falta muito ainda tem muito SBT Sport Rio pra gente comentar, né? Sei lá, uns 300 SBT Sport Rio, a gente ainda vai ter tempo. Ô, Benê! Desmembrar isso aí. Essa disputa do Scarpa quer dizer que o Galo agora é o favorito. O Galo é o favorito. Ontem a gente teve aqui o momento João Kleber do Scarpa. Não, hoje você vai poder falar agora. Hoje eu posso falar agora? Então beleza. Galo, então vamos lá. É o seguinte, de fato hoje o time que está mais próximo de contratar o meia Gustavo Scarpa é o Atlético Mineiro. O Galo, por exemplo, já apresentou proposta ao time inglês que ele pertence, que é o Nottingham Forest. E a proposta foi bem aceita pelos ingleses, 4,5 milhões de euros, que dá em torno de 26 milhões de reais. Então hoje o Atlético Mineiro é o time muito perto de contratar o Gustavo Scarpa, existe um acordo já entre os dois times, e aí é questão burocrática. Venê, e o Flamengo? Cara, o Flamengo monitora, fica ali só de olho, o Flamengo vai tentar atravessar? Eu acredito que sim. Só que nesse momento já tem até um acordo entre as partes, acho muito difícil que tenha uma reviravolta e ele não jogue no Atlético Mineiro, que eu considero aí uma boa contratação para 2024. Acho até que para o Gustavo Scarpa é melhor o Atlético Mineiro. Se a gente for parar e analisar, lá no Atlético Mineiro ele vai ter mais oportunidade de jogar, ele chega para ser titular, ele vai trabalhar com o Filipão, treinador que ele já trabalhou anteriormente, vai jogar Libertadores também. No Flamengo ele brigaria por vaga, não chegaria para jogar com muita frequência, na minha opinião, ainda mais com o De La Cruz sendo contratado, tendo a Arrascaeta e o Everton Ribeiro podendo renovar o contrato. Acho que para o Gustavo Scarpa é melhor mesmo ele ir para o Atlético Mineiro ao invés de ir para o Flamengo. Olha, se hoje, Fernando, você tem uma contratação para fazer para o Botafogo, escolhe, eu ia escolher o Gustavo Scarpa. Eu gosto muito desse jogador, um jogador que também, a gente estava falando do John Kennedy, em relação a sentir peso de jogo, esse é um cara que não sente peso de jogo, extremamente inteligente, extremamente de grupo, bola parada, faz uma função ali muito incomum hoje, da genialidade, a gente acha poucos gênios na função dele, eu gosto muito. Se machuca pouco. E não é convocado. Como pode, né? Vamos colocar aqui uma arte, o Flávio Vinick? Essa arte aí são as maiores contratações da história do futebol brasileiro. Jogador, time valoriano, a gente começa com o Gerson do Flamengo. Ele custou 94 milhões de reais em 2023. O Pedro é o segundo, também do Flamengo, 87 milhões de reais em 2020. Cebolinha do Flamengo, 87 milhões de reais em 2022. O De La Cruz agora entrando aí em quarto lugar das maiores contratações da história do futebol brasileiro, pelo Flamengo também com 79 milhões em 2024, ano que vem. O Gabigol do Flamengo com 79 milhões em 2019, a Arrascaeta também no Fla, 63 milhões em 2019, o Tevez do Corinthians com 60 milhões em 2004, e aí quando chega... O Arrascaeta chega primeiro que o Gabigol, né? Eles chegaram juntos, só que o Gabigol, ele foi comprado um ano depois porque ele chegou primeiro por empréstimo. Entendeu? Ele veio em 2019, junto com a Arrascaeta, mas veio por empréstimo. Aí em 2020, o Flamengo comprou o Gabigol. Eu me lembro que quando chega o Arrascaeta, ele derruba o Vitinho, que era atualmente a maior contratação da história do Flamengo, né? O Arrascaeta passa a ser. E o Arrascaeta ficou um tempo ali sendo o primeiro do Brasil, que aí passou o Tevez, Flaco Lopes
Palmeiras 50 milhões no ano passado, o Gerson do Flamengo mais uma vez, duas movimentações diferentes, foram duas compras diferentes em 49 milhões em 2019, e o Vitinho, que durante muito tempo foi a maior contratação da história do Flamengo, né? E isso talvez tenha sido até um peso na época para ele, né? O Vitinho, existe uma observação sobre o valor, porque esse valor aí foi direto para o clube, no caso CSKA da Rússia. Sim. Só que o Flamengo acabou gastando mais porque tinha questão de imposto, passou de 50 milhões de reais. Então o valor total do Flamengo foi mais de 50 milhões de reais. Só que eu entendi aí que esse valor foi colocado, o que foi pago ao clube que o Vitinho pertencia na ocasião. É curioso a gente ver que as maiores contratações, né, do futebol brasileiro, de 10 das maiores, 8 feitas por essa diretoria do Flamengo, por esse novo perfil que o Flamengo tem de contratar. O Flamengo ele vai no mercado e investe bastante em um jogador, assim, vê peças que são necessárias, vê carências no elenco e investe pesado em um. Não é uma grande quantidade. O Vasco investiu mais de 100 milhões de reais para montar esse time. Agora o Flamengo foi lá, só contratou o Gerson, né? Só o valor do Gerson já é quase praticamente o que foi feito, né? Na volta dele. Já é praticamente o valor aí que o Vasco gastou em 10 jogadores. Então, o Flamengo ele vai certeiro, ele investe em um, gasta uma grana. Impressionante como consegue essa diretoria do Flamengo estar aí com 8 jogadores entre os 10 mais valiosos. E a gente olha o movimento do mercado nos últimos 5 anos, que tem uma briga aí entre Palmeiras e Flamengo, e não só em grana, mas em títulos também, se a gente for colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, no papel. E a gente tem um Corinthians perdido aqui, que na época foi uma grande contratação, o Tevez, em 2004. Mas ele que é o fora do tom aqui. De resto, a gente vê o Flamengo e o Palmeiras e a gente vê um movimento diferente. E eu acho que talvez daqui pra frente, em 5 anos daqui pra frente, isso pode mudar um pouco, porque eu acho que as SAFs podem mudar esse movimento de mercado, colocando mais times nessa briga de ponta de dinheiro, de ponta de disputas esportivas. Vamos, daqui a pouco, os possíveis adversários do meu fogão. Bota um açúcar ali na minha água. Eu confesso que eu não vi quem foi, tá? Eu vou ver aqui ao vivo também. Negócio de Princesa Aurora. Daqui a pouco, tá? Eu vou contar. Mas antes, a primeira semana de